E aí pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser sobre multiplicação e divisão, então esse vídeo vai ficar um pouco mais longo do que costuma ser. Vamos começar aqui por multiplicação. Multiplicação é um cálculo matemático baseado na adição, que representa somar algo repetidas vezes. Então basicamente a multiplicação ela se trata de você somar alguma coisa várias e várias vezes. Ela é totalmente baseada na adição. É representada pelos símbolos x, ponto ou asterisco. Então, galera, tanto o x, quanto o pontinho, quanto o asterisco, os três símbolos representam multiplicação, tá? Então, assim, se você ver 8,5, desse jeito, ó, com espaços, tá vendo que tem bastante espaço entre os números, né? Significa 8 vezes 5. Se você vê o 8, o asterisco e o 5, significa 8 vezes 5. O mesmo vale para o x. Então, nós temos três símbolos que representam multiplicação. O ponto vai ser usado mais para frente, quando vocês estiverem lá para o 8º ou 9º ano. Já o asterisco é usado principalmente em coisas de computador. Então, se você pegar aqui uma calculadora de computador, 8, e apertar o x, ó, olha o que vai acontecer. Vai ficar totalmente esquisito, tá vendo? Não deu vezes. Como que funciona então no computador o vezes? É o asterisco. Você tem que apertar o número e o asterisco para dar a conta de vezes. 8 vezes 5, 40. Agora, continuando, a multiplicação pode ser escrita como multiplicar produto, soma de parcelas iguais, entre outras palavras. Então, se você vê, por exemplo, um número vezes o outro, qual conta que eu tenho que fazer? Multiplicação. Se eu perguntar qual o produto de 4 e 3? Qual é a conta que eu tenho que fazer? Multiplicação. Então, pessoal, produto na matemática é multiplicação, tá? Outro exemplo aqui, ó, é soma de parcelas iguais. Então, você tem lá a pergunta. Uma compra foi parcelada em 12 parcelas iguais. Qual é o cálculo que eu tenho que fazer? Multiplicação. Então, todas essas palavras, multiplicar, produto, vezes e soma de parcelas iguais, significam multiplicação. Tem outras, mas a gente vai trabalhar só com essas. Além disso, algumas palavras podem representar multiplicações específicas, como, por exemplo, dobro. Então, quando você ver a palavra dobro, o que significa dobro? É o número multiplicado por 2. Qual que é o dobro de 8? 8 vezes 2. O mesmo vale para triplo, só que triplo é por 3. Qual que é o triplo de 5? 5 vezes 3. Qual que é o triplo de 8? 8 vezes 3. Aí nós temos quádruplo, que é a mesma coisa, só que por 4. E nós temos depois quíntuplo, sextuplo e por aí vai. Agora vamos olhar aqui os elementos da multiplicação. Nós temos aqui uma conta normal de multiplicação, 43 vezes 2. Repare que os números que estão sendo usados para fazer a conta são chamados de fator. Então esses aqui são os fatores. Já o resultado, ele é chamado de produto. Por isso que quando a gente pergunta sobre produto, a gente está falando de uma multiplicação, porque o nome do resultado na multiplicação se chama produto. Número 2. Resolvendo uma multiplicação. Aqui tem um grande exemplo de como resolver uma multiplicação, mas ao invés de ler sobre ele, eu vou pegar esse exemplo e fazer eu mesmo. Vamos dar uma olhada no exemplo. Vamos colocar aqui, então, 815 vezes 325. Dessa forma, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que a multiplicação, ela funciona de maneira diferente da soma. A soma, a gente faz coluna por coluna, lembra? 5 mais 5, depois 1 mais 2 e, por último, 8 mais 3. A multiplicação não é assim. Como que funciona então a multiplicação? A multiplicação a gente vai fazer o número de baixo vezes todos os de cima. Então você vai ter 5 vezes 5, vai ter 5 vezes 1 e vai ter 5 vezes 8. Então vamos começar. 5 vezes 5 vai dar 25. Vamos colocar 25 aqui só para a gente lembrar. Desse 25, o número da direita vai embaixo da conta, então a gente já pode colocar ali. E o número da esquerda, ele vai em cima da conta. Em cima da onde, professor? Ele vai em cima do próximo número. O próximo número depois do 5 é o 1. Então, esse 2 vai em cima do 1. Agora, vamos para a próxima conta. 5 vezes 1. 5 vezes 1 vai dar 5. Só que tem um problema. Além de fazer 5 vezes 1, a gente tem que juntar o resultado com o número que está lá em cima. Pessoal, prestem muita atenção nessa parte, porque não é 5 vezes 1 vezes 2. Não é. Tem muita gente que faz 5 vezes 1 vezes 2. E não é para fazer assim. É 5 vezes 1 e o resultado
mais o número de cima. Nesse caso, 5 vezes 1, 5, mais 2 vai dar 7. Esse 7, ele vai lá embaixo, e como não temos nenhum outro número, vai ficar por isso mesmo. Agora, nós temos que fazer o terceiro cálculo. 5 vezes 8. 5 vezes 8 vai dar 40. Acontece que agora, nesse momento, não tem outro número para a gente colocar nada ali em cima. Quando você faz a operação com o último número, o resultado vai inteiro lá embaixo. Então ficou 40, nós colocamos 40 como resultado. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A dica que eu dou para vocês é, assim que você termina de fazer o cálculo com um dos números, risca ele. Ó, vamos riscar para a gente lembrar que já fizemos. E depois a gente vai apagar os números que estão aqui em cima. Ó. Vamos pegar esses números que estão aqui em cima e apaga tudo. O bom de fazer isso é que dessa forma você não se confunde. Então, terminou o número, risca e apaga tudo que está lá em cima. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer, só que com o número 2, porque o 5 já foi. Então, eu vou fazer 2 vezes todos os que estão lá em cima. Beleza? Vamos começar. 2 vezes o 5. 2 vezes o 5 sabemos que vai dar 10. Como vimos antes, o número da direita vai embaixo e o número da esquerda vai em cima do próximo número. Só que agora nós temos um pequeno problema. Quando estamos fazendo multiplicação, a resposta daquele número vai logo abaixo dele. Então deu 10. A gente sabe que o 0 vai lá embaixo, certo? Esse 0 ele vai embaixo da coluna do 2. Então ele vai aqui. Mas, professor, o que a gente faz com esse espaço vazio aqui? Esse espaço vazio você pode colocar um quadradinho. Esse espaço vazio ele serve como se fosse um 0. Então você tem que apenas ignorar ele. Então, lembrando, sempre que você faz o cálculo de multiplicação, as respostas vão sempre embaixo dele. Quando a gente fizer o 3, as respostas do 3 vai embaixo do 3. Então essas duas casas vão ficar vazias. Vamos continuar. 2 vezes 1 vai dar 2. 2 mais o 1 que está lá em cima, 3. Então a resposta vai aqui embaixo. Agora, por último, nós temos 2 vezes 8. 2 vezes 8 vai dar 16. E como a gente viu antes, como se trata do último número, eu posso colocar o 16 lá embaixo direto. 16. Pessoal, cuidem sempre em colocar um número embaixo do outro certinho, tá? Senão depois vai causar confusão. Agora que eu terminei todas as multiplicações do 2, o que eu faço? Eu risco ele, lembra? E depois eu vou e apago os números lá de cima. É bom fazer isso em todos eles, tá, gente? Para não se confundir depois. Risca o número e apaga lá em cima. Agora nós temos que fazer a multiplicação do 3. E a forma de fazer é igual a que a gente já vem fazendo. 3 vezes todos os números lá de cima. Beleza? Então vamos começar. 3 vezes 5. 3 vezes 5 vai dar 15. Então, lembrando que o número da direita vai lá embaixo e o número da esquerda vai lá em cima do próximo número. Aqui nós vamos fazer aquele esquema que a gente fez antes. As respostas do 3 têm que começar a partir da coluna dele. A coluna dele é a terceira, então a resposta dele, que é o 5 nesse caso, vai embaixo da terceira coluna. Nesse caso, aqui. E nesses dois espaços aqui, a gente coloca um quadradinho para não deixar ele vazio. Um quadradinho aqui, um outro quadradinho aqui. Beleza. Agora, nós vamos continuar. Lembrando que tem que colocar o 1 lá em cima, né? Vamos colocar. Agora, nós temos que fazer 3 vezes o 1. 3 vezes o 1 vai dar 3. Mais o 1 que já está lá em cima, 4. Pronto. Agora podemos ir para o último. 3 vezes 8... vai dar 24. O 24 a gente pode colocar direto lá embaixo, porque não temos mais nenhum número para multiplicar. Acabei o 3. Agora eu posso riscar ele. Vamos riscar. E agora percebemos que não tem mais nenhum outro número para multiplicar. Então o que a gente faz agora? A gente vai pegar todos esses resultados e somar eles. Lembra que eu falei que a multiplicação é baseada em soma? Então, depois de multiplicar, a gente soma. Então vamos começar por essa primeira coluna da direita. Lembra que eu falei que esse espaço vazio era como se fosse um 0? Então, 5 mais 0, 5. 5 mais 0, 5. Então o resultado final vai ficar 5. Agora vamos para a segunda coluna. 7 mais 0, 7. 7 mais 0, 7. Agora vamos para a terceira coluna. 0 mais 3, 3. 3 mais 5, 8. Quarta coluna, 4 mais 6, 10. 10 mais 4, 14. Então, o 4 vai aqui e o 1 lá em cima. 1 mais 1, 2. Mais 4, 6.
E por último, o 2 está sobrando, vamos colocar o número 2. Agora, para facilitar a leitura, vamos colocar um pontinho depois de 3 números. Esse pontinho, eu sei que muita gente já coloca, mas tem muita gente que coloca errado. Como que funciona? Tu começa da direita para a esquerda e conta 3 números. 1, 2, 3. Então, depois de 3 números, você coloca o pontinho. O resultado final ficou 264.875. Agora que já temos um exemplo de multiplicação, vamos dar uma olhada nas propriedades. Para quem não lembra, propriedades são regras que a gente usa para facilitar na hora de fazer os cálculos. A primeira que vamos olhar é a comutativa. A propriedade comutativa, assim como na adição, permite que você possa inverter os números sem alterar os resultados. Não importa se você está fazendo 8 vezes 5 ou 5 vezes 8. A ordem não vai alterar o resultado. Tanto 8 vezes 5 como 5 vezes 8 vai dar o mesmo resultado, que é 40. Então, em multiplicação, a ordem não altera o resultado. O nome dessa propriedade é comutativa. Vamos agora para a próxima. Associativa. Assim como na adição, a propriedade associativa nos permite multiplicar 3 ou mais fatores de maneira que preferirmos, sem alterar o resultado. Agora vamos usar um exemplo. Nós temos aqui 5 vezes 3 vezes 2, mas esse cálculo ele pode ser escrito de outra forma, como por exemplo, você pode estar achando que a conta não mudou, mas na verdade ela mudou sim. O parênteses ele indica que aquele resultado tem que ser feito primeiro para depois fazer com que está lá fora. Então primeiro você tem que fazer 3 vezes 2 e depois fazer vezes 5. Só que quando o parênteses está no outro lado, você tem que fazer o contrário. 5 vezes 3 e depois vezes 2. Então a propriedade associativa, ela permite que a gente possa modificar esses parênteses. Ou seja, se tudo for multiplicação, você faz o cálculo da maneira que você quiser e o resultado vai ser o mesmo. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2 também vai dar 30. Vamos agora para a próxima propriedade. A próxima propriedade é a do elemento neutro. Como vimos anteriormente, o elemento neutro é um número que, quando calculado, não influencia o outro valor. É por isso que ele tem esse nome, gente, neutro. Então, o elemento neutro, ele é um número que, quando você faz a conta, ele não influencia o outro valor. Qual seria o elemento neutro da multiplicação? O elemento neutro da multiplicação é o número 1. Então, por exemplo, 8 vezes 1, o resultado vai ser o próprio 8. 15 vezes 1, o resultado vai ser o próprio 15. 22 vezes 1, o resultado vai ser o próprio 22. E por aí vai. Então, todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. E é por isso que temos esse nome de elemento neutro, porque o número 1 não vai influenciar no outro valor. Vamos agora para a nossa próxima propriedade. Propriedade distributiva. Vamos ver o que ela diz. A propriedade distributiva é uma propriedade que envolve multiplicação junto com adição ou subtração. Pode ser utilizada quando o número estiver multiplicando uma soma ou subtração dentro de parênteses. Então, quando que tu vai usar a propriedade distributiva? Quando tiver uma multiplicação e do outro lado um parênteses que esteja somando ou subtraindo. Repare que é diferente da propriedade associativa, porque na propriedade associativa todos os números são multiplicação. Aqui não, aqui temos uma multiplicação e dentro do parênteses nós temos uma soma ou uma subtração. Vamos ver como funciona na prática. Vamos usar como exemplo o cálculo 5 vezes 4 mais 2. Como vocês podem ver nessa imagem, a propriedade distributiva ela diz que nós podemos pegar o número que está lá fora e multiplicar por todos os números que estão aqui dentro. Então, em vez de fazer 4 mais 2 e depois multiplicar por 5, nós podemos fazer 5 vezes 4, depois 5 vezes 2 e, por último, somar os resultados, porque o sinal que está aqui dentro é o de mais. Então, vamos fazer isso. 5 vezes 4 vai dar 20, 5 vezes 2 vai dar 10. 20 mais 10, o resultado é 30. Mas, professor, não é mais fácil fazer 4 mais 2 e depois fazer vezes 5? Sim, é mais fácil e o resultado vai dar
o mesmo? Então, se o resultado vai dar o mesmo, por que eu tenho que aprender a fazer dessa forma aqui? Porque uma hora vai acontecer de, em alguns cálculos, você só conseguir resolver se fizer desse jeito. Se você fizer do outro jeito, normal, não vai dar certo. É por isso que você tem que aprender os dois. Então, você tem que aprender a fazer o normal, que é 4 mais 2 e depois vezes 5, e também tem que aprender a propriedade distributiva, que é fazer 5 vezes 4 e depois 5 vezes 2. Então, galera, prestem muita atenção. Quando ele pedir propriedade distributiva, você vai ter que fazer 5 vezes 4, aí coloca o resultado lá embaixo, 5 vezes 2, e aí coloca o resultado lá embaixo. Depois você vai somar todos eles. Por que somar? Porque o número que está aqui dentro é positivo. Agora, vamos para outro exemplo. 2 vezes 3 menos 2. Pela propriedade, eu tenho que fazer 2 vezes 3, que vai dar 6. E depois 2 vezes 2, que vai dar 4. Qual que é o sinal que vai ficar aqui no meio? É o sinal de menos. Por que o sinal de menos? Porque aqui dentro tem um sinal de menos. Então, olhem a diferença. Nesse aqui, nós fizemos 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10. E por último, 20 mais 10, que vai dar 30. Eu fiz mais porque aqui no meio tinha mais. Agora, nesse daqui, nós fizemos 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. E ficou o sinal de menos porque aqui dentro estava o sinal de menos. O resultado final vai dar 2. Vamos agora para a nossa última propriedade, que é a propriedade do elemento nulo. A propriedade do elemento nulo indica que existe um número que, quando multiplica, faz o resultado virar zero. Que número é esse? Vocês conseguem lembrar? Se trata do número zero. Todo número multiplicado por zero, o resultado vai dar zero. Então, 8 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 24.000 vezes 0, a resposta vai ser 0. Então, não importa o número. Todo número multiplicado por zero, a resposta é zero. Por isso que ele tem esse nome de elemento nulo, porque ele meio que anula o cálculo. A diferença entre o elemento neutro e o elemento nulo é que o elemento neutro, o número não altera. O elemento nulo faz a resposta virar zero. Então, temos aqui um resumo de todas as propriedades. Comutativa é aquela que te permite inverter os números sem alterar o resultado. Associativa é aquela que faz você resolver uma conta de 3 números da forma que quiser, sem alterar o resultado. Elemento neutro é aquela que faz o número não alterar, então, multiplicando pelo elemento neutro, o valor não se altera. Elemento nulo faz a resposta virar zero, então sempre que você multiplica algo pelo elemento nulo, a resposta sempre vai ser zero. E propriedade distributiva é aquela que você multiplica o número de fora por todos os que estão lá dentro. Ó, 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10. Então, com isso, a gente finaliza a parte de multiplicação. Agora vamos para divisão. Divisão é uma operação matemática que consiste em pegar um valor e dividir em partes iguais. Então, a divisão nada mais é que você, como o próprio nome sugere, dividir em partes iguais. É a operação oposta da multiplicação e pode ser representada por esses símbolos aqui, ó. Então, nós temos esse símbolo aqui, que é o mais clássico de dividir, que é uma barra, um ponto em cima, um ponto embaixo. Mas esses dois pontinhos aqui também são divisão, e essa barra também é divisão. Assim como no exemplo anterior da multiplicação e o asterisco, aqui na calculadora você vai ter que usar a barra. Então, se você quiser dividir, aperta o botão de barra, que ele divide. Beleza? A divisão pode ser descrita como dividir, repartir, agrupar, entre outras palavras. Então, se você vê lá, o fulano dividiu, significa, obviamente, que é uma conta de divisão. Se você vê que alguém repartiu alguma coisa, conta de divisão. Se você vê que alguém agrupou, ou seja, ele pegou algo e fez grupos, né? Tipo no campeonato, você tem lá vários times e você quer pegar esses times e colocar em grupos. Qual conta eu faço? Divisão. Além disso, algumas palavras podem representar divisões específicas, como metade. Então, o que é metade? Metade é dividido por 2. Então, se você quer a metade de 10, divide 10 por 2. Se você quer metade de 40, divide 40 por 2. 1/3 é a mesma coisa que dividido por 3. Então, se você quer 1/3 de 30, tem que pegar o 30 e dividir por 3. Se eu quiser 1/4 de 40, o que eu tenho que fazer? Dividir por 4. E assim sucessivamente. Nós temos 1/5, que é por 5, 1/6, que é dividido por 6, 1/7, que é dividido por 7, e por aí vai. Então, essas palavras, elas significam
divisões específicas. Metade divide por 2, 1/3 divide por 3, 1/4 divide por 4. Aqui nós temos alguns elementos da divisão. Repare que o número que está fora da chave é chamado de dividendo. O número que está dentro da chave é chamado de divisor. O número que está embaixo da chave é chamado de quociente. E o que sobrou é chamado de resto. Resolvendo uma divisão. O exemplo citado aqui diz o seguinte: um campeonato de futebol irá conter 2.124 times. As equipes serão divididas em 3 grupos. Cada grupo terá quantos times? Lembra que eu falei sobre grupos agrupar? Então, quando você quer criar grupos, ele é uma conta de divisão. Então, nós vamos fazer 2.124 dividido por 3. Então, vamos criar aqui uma chave. Diferente das outras contas, a divisão é a única que começa da esquerda para a direita. Então, o primeiro número que a gente vai mexer é o 2. Mas antes de começar a dividir, uma coisa muito importante que vocês têm que fazer é a tabuada do divisor. O divisor é o número que está aqui dentro. É sério, gente, a primeira coisa que vocês têm que fazer é a tabuada do divisor. Se você quiser ser teimoso e não fazer a tabuada, tem grandes chances de sua conta dar errado. Então vamos lá. Depois de fazer a nossa tabuada, a gente pode finalmente começar o processo de divisão. E como já foi mencionado aqui, a divisão começa da esquerda para a direita. Então vamos iniciar pelo número 2. E aqui já vai a primeira regra. Sempre que o número que está lá fora for menor que o número que está aqui dentro, não dá para dividir. Então a gente é obrigado a juntar com o número que está ao lado. Nesse caso vai ficar 21. Então nós temos que dividir 21 por 3. Será que dá para dividir 21 por 3? Como que a gente faz para saber? É bem simples. Nós vamos olhar aqui na tabuada do 3, na parte de respostas, ó, lembrando que a parte de resposta está aqui destacada. Ó. Vamos procurar nas respostas da tabuada o número que seja mais próximo de 21. Lembrando que não pode passar, tem que ser de 21 para baixo, não pode ser acima de 21. Olhando aqui, nós vamos ver que 3 vezes 7 vai dar 21. O que eu faço agora? Esse 3, ele já é o 3 do divisor, beleza? Esse 7, ele vai embaixo da chave. Então vamos colocar o 7 embaixo da chave. E por último, aquele 21, ele vai exatamente embaixo do outro 21. Depois de fazer esse processo, colocar o 7 embaixo da chave e o 21 lá no lado esquerdo, nós temos que fazer a parte de subtração. Então, vamos fazer 21 menos 21. E o resultado, como você já deve imaginar, vai ser 0, pois 21 menos 21 vai dar 0. Depois de resolver essa parte, nós temos que prosseguir com o cálculo. Repare que o número 2 e o número 1 já foram utilizados. Agora eu tenho que usar o próximo número, que é o número 2. Então, para usar o número 2, eu tenho que fazer o que a gente chama de baixar o número, ou seja, colocar ele lá embaixo. Depois de fazer isso, eu tenho que pegar esse número e dividir pelo 3. Mas como a gente já viu, se um número for menor, ele não pode ser dividido. Então eu tenho que usar o próximo número. Só que aqui temos um problema. Sempre que baixarmos um número e ele for menor que o divisor, devemos acrescentar um 0 ao quociente antes de baixar o próximo número. É importante que vocês anotem isso aqui no caderno para não esquecer, tá, gente? Então vamos lá. Olha só, sempre que baixamos o número, ó, baixei um número, e ele for menor que o divisor, então aqui, ó, baixei um número e ele foi menor que o divisor. O que eu faço? Acrescento um 0 ao quociente, lembrando que quociente é o resultado, e depois eu posso baixar o próximo número. Então agora eu vou lá e uso o último número. Então vamos fazer mais uma vez para não ter erro. Eu baixei o número, esse número foi menor que o divisor, eu sou obrigado a acrescentar um 0 e depois baixar o próximo número. Agora nós temos 24. É o mesmo esquema que a gente fez antes. Vou procurar 24 nas respostas da tabuada de 3. Aqui na tabuada de 3 você vai ver que tem exatamente o número 24. Então nós temos 3 vezes 8 igual 24. Como a gente viu antes, o 3 já está aqui em cima. O 8 é o número que eu vou acrescentar no resultado e o 24 é o número que vai na parte da esquerda. Agora devemos subtrair 24 por 24. E como vocês já devem imaginar, 24 menos 24 vai ser igual a 0. Agora que não temos mais nenhum número para baixar, o nosso cálculo foi concluído. E a resposta final fica sempre embaixo da chave. Nesse caso é 708. Agora vamos dar uma olhada nas propriedades. A primeira que vamos olhar é a propriedade do elemento neutro, que assim como na multiplicação, se trata do número 1.
todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, por exemplo, 8 dividido por 1 é igual a 8. 12 dividido por 1 é igual a 12. 20 dividido por 1 é igual a 20. E assim vai. Então, a propriedade do elemento neutro é a mesma que a da multiplicação, onde todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Nossa próxima propriedade é a do elemento nulo. Para quem não lembra, o elemento nulo é aquele número que faz o cálculo ter o resultado zero. Na divisão, o elemento nulo é o número zero. Então, 0 dividido por qualquer número que não seja o próprio zero, o resultado vai ser zero. Podem olhar que não importa o número. 0 dividido por 5 é 0. 0 dividido por 12 é 0. 0 dividido por 25 também é 0. O único caso que isso não acontece é 0 dividido por 0. Mas isso tem um motivo. Acontece que na matemática não dá para fazer divisão por zero. Então, sempre que você vê um número sendo dividido por zero, a resposta vai ser esse símbolo. O nome desse símbolo é não existe. Significa que esse cálculo não tem resultado. Então, sempre que você vê uma divisão por zero, tem que colocar esse símbolo. O significado desse símbolo é não existe. Ele serve para você colocar quando um cálculo não tem resultado, como é o caso das divisões por zero. Então, sempre que você vê uma divisão por zero, você tem que colocar esse símbolo. A última propriedade que iremos analisar é a da divisão repetida. Ela diz que quando um número dividir por ele mesmo, o resultado sempre será 1. Então, se a gente tiver qualquer número que esteja dividindo por ele mesmo, a resposta sempre vai ser 1. Por exemplo, 8 dividido por 8, 1. 15 dividido por 15, a resposta é 1. 7 dividido por 7, a resposta é 1. Isso vale para todas elas. A única desse tipo que não se encaixa aqui é justamente a divisão por zero, como a gente viu aqui em cima. Então, 0 dividido por 0 também não existe. Agora, para finalizar essa parte, vamos dar uma olhada novamente em todas as propriedades. Então, temos aqui elemento neutro, que é todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Temos o elemento nulo, que diz que 0 dividido por qualquer número sempre vai dar 0. Temos aqui a divisão por zero, que como vocês podem ver, ela não existe, então nenhum número pode ser dividido por zero. E por fim, temos a divisão repetida, ou seja, todo número dividido por ele mesmo, a resposta vai ser 1. Agora, para finalizar, a gente vai dar uma olhada nos exercícios. Então temos aqui a lista de atividades para vocês fazerem durante essa semana. A primeira atividade só pede para a gente resolver as multiplicações. Então aqui não tem segredo, é só armar as contas e resolver normalmente. A número 2 está pedindo para resolver as sentenças. Então nós temos aqui o dobro de 45, o quádruplo de 17, o triplo de 82 e o quíntuplo de 8. Lembra dessas palavras? Dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo? É só voltar um pouco o vídeo que você vai ver que eu já expliquei sobre elas. Então você tem que fazer o dobro de 45. Quanto que é o dobro de 45? Faz e coloca a resposta. Quanto que é o quádruplo de 17? Faz e coloca a resposta. E por aí vai. Número 3. Responda com verdadeiro ou falso. Na multiplicação, o elemento neutro é o número 0. Isso aqui que está escrito aqui é verdade? Se for, coloca verdadeiro. Se não, coloca falso. Na multiplicação, o elemento nulo é o número 0. Se isso aqui for verdade, coloca verdadeiro. Se for mentira, coloca falso. A propriedade comutativa nos ajuda a resolver cálculos que estão dentro dos parênteses. Isso aqui é verdade? Se for, verdadeiro. Se não, falso. Multiplicação é um cálculo baseado em subtração. Isso aqui é verdadeiro ou é falso? Então, é só vocês me dizerem se é verdadeiro ou falso. Não tem nada para resolver aqui e não precisa explicar o motivo, tá, gente? É só dizer ou é verdade ou é falso. Beleza? Lembrando que tudo isso aqui foi explicado nesse mesmo vídeo, tá? Então, se tiver alguma dúvida, é só vocês voltarem o vídeo que vai ajudar vocês na hora de responder, beleza? Número 4. Utilizando a propriedade distributiva, resolva as operações abaixo. A propriedade distributiva, não podem esquecer, é aquela que você faz 8 vezes 8 e depois 8 vezes 9. Lembra? A gente já fez isso nesse mesmo vídeo. 7 vezes 2 e depois 7 vezes 8. 5 vezes 5 e depois 5 vezes 3. E assim vai.
Número 5. Resolva as divisões abaixo. Aqui não tem segredo, é só armar e resolver. Número 6 é a mesma coisa que a número 2, só que aqui as sentenças eram de multiplicação, né? Aqui é de divisão. Então nós temos metade, 1/3, 1/4, 1/5 e por aí vai. Número 7. Qual a diferença entre dividir por 1 e dividir por 0? Vocês vão ter que me dizer o que acontece quando eu divido por 1 e o que acontece quando eu divido por 0. Número 8. Para transformar minutos em horas, devemos pegar a quantidade de minutos e dividir por 60. Então, se eu quero pegar minutos e transformar em horas, eu vou pegar e fazer uma divisão por 60. Sabendo disso, 1.500 minutos possui quantas horas? Então, eu tenho que pegar os 1.500 minutos e dividir por 60 para ter o meu resultado. Número 9. João tinha R$580. Ele deu metade para Maria. Então, lembra o que é metade? Pega o 580, tira a metade. Metade fica com o João, a outra metade fica com a Maria. Maria deu metade do que recebeu para a Joana. Pessoal, presta muita atenção aqui, ó. Ela deu metade do que recebeu. Esse 580 ele foi repartido, lembra? Metade ficou com o João e a outra metade ficou com a Maria. Dessa outra metade, você vai ter que dividir por 2 de novo. Aí, uma parte vai ficar com a Maria e uma com a Joana. Desse dinheiro que a Joana ganhou, R$50, ela vai dar para o Guilherme. Aí a pergunta é, com quantos reais cada um ficou? Então, tu vai ter que me dizer quantos reais o João ficou, quantos reais a Maria ficou, quantos reais a Joana ficou e quantos reais o Guilherme ajudou. Para ajudar nisso, pessoal, vocês têm que pensar o seguinte, a soma de todos eles tem que dar R$580. Então, depois de você fizer todas as contas e separar lá, o João ganha tanto, a Maria ganha tanto, a Joana ganha tanto, o Guilherme ganha tanto, você vai somar todos esses resultados e ver se eles dão R$580. Se ele não der R$580, então tá errado, porque tudo vai envolver esses R$580. Eles são divididos para todo mundo da família, só que de maneiras diferentes, né? Metade para um lado, o outro ganhou 50, o outro ganhou metade da metade, e por aí vai. Número 10. Com a ajuda de sua família, pesquise 5 produtos que vocês queriam ter, some o valor de todos os produtos e divida o resultado final por 12. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar 5 produtos, vocês vão pegar o valor de cada produto e anotar no caderninho. Depois vocês vão pegar o valor de todos os produtos e somar tudo para fazer um valor único. E depois tu vai pegar esse valor e dividir por 12, como se fosse uma compra parcelada em 12 parcelas. Para essa atividade aqui, é bom que vocês peçam ajuda dos seus pais para ajudarem vocês a escolher produtos, a somar eles e por aí vai, beleza? Então é isso, galera. Espero que todo mundo tenha entendido. Se tiverem alguma dúvida, não esqueçam de me perguntar. Espero que todos consigam fazer de maneira bem tranquila. Um abraço, até a próxima e valeu!